Dado isso, então vamos falar de fato agora o que são os sofistas, né? Eu venho falando aqui sobre essa transição que eles são responsáveis, mas o que de fato são os sofistas? Vamos lá, os sofistas, eles não são muito bem uma escola filosófica. Eu até disse no começo da aula que eles eram uma escola filosófica, mas eu corrijo agora. Eles não são muito bem uma escola filosófica. Eles são uma tendência filosófica. Por quê? Porque os sofistas. Existem vários sofistas, né? Existem várias pessoas. Existem vários filósofos e pensadores que são sofistas. E eles discordam muito entre si. Ou seja, eles não têm muito uma unidade em questão de sistema filosófico. Mas eles têm uma certa tendência de filosofar. Ou seja, eles têm uma certa. O método pelo qual eles filosofam são muito parecidos. Né? Ou seja, o jeito pelo qual eles pensam, pelo qual eles raciocinam, pelo qual eles filosofam, é muito parecido. Ou seja, eles não são uma escola filosófica porque eles não compartilham um sistema filosófico, mas eles são uma tendência filosófica porque eles compartilham um método de filosofar. Então, essa é a questão dos sofistas, certo? E, então, como eu havia dito já, né, os sofistas, o método filosófico dos sofistas se baseia muito na questão de ter como objeto o estudo o homem, tá? E, portanto, eles são antropológicos, né, eles são antropólogos. Bom, então a gente fala também, quando a gente fala de sofistas, o método de filosofar sofista e a tendência filosófica sofista, ela tem uma particularidade também que diferencia eles dos pré-socráticos, que é a questão da finalidade do estudo deles. Enquanto eu disse que os pré-socráticos dedicavam o estudo à verdade, ou seja, eles buscavam em última análise a verdade, os sofistas eles não se importavam muito com a verdade. A finalidade do estudo dos sofistas era estudar a arte e o controle da vida e da política. Ou seja, eles não estavam nem aí se aquilo que eles ensinavam ou se aquilo que eles praticavam era verdade. Ou seja, eles não estavam nem aí se isso era verdade. Eles só queriam encontrar um jeito de viver e que esse jeito fosse prático. Ou seja, eles se importavam mais com a prática do que com a verdade. Ou seja, eles eram pragmáticos. Eles não se interessavam se aquilo que eles ensinavam ou se aquilo que eles tinham como certo era verdade. Eles simplesmente só se importavam se aquilo funcionava ou não. Se isso funciona, se isso traz felicidade, então não importa se é verdade ou não. O que importa é que é verdade. Que é verdade não, que funciona. Ou seja, eles não se importavam com a verdade em si. Eles se importavam com o pragmatismo, ou seja, se algo funciona ou não. Tá? E isso, inclusive, vai ser responsável por certo relativismo deles, né? Então a gente vai ver que os sofistas, eles relativizavam bastante a verdade e certos princípios. Então, os sofistas, eles têm essa tendência mesmo de não se importar com a verdade. Eles são bem relativistas nesse sentido. Tá? Então, como eu falei, né? Os sofistas, eles vão surgir num período de participação política, né? De crescimento da discussão política, de crescimento da política como um todo. Ou seja, Atenas vai estar no auge, Atenas vai estar crescendo, a democracia direta lá em Atenas vai estar crescendo. E então, os sofistas eles vão aparecer nesse contexto. Ou seja, nesse contexto em que o homem vai ser palco da reflexão, palco do pensamento público, é nesse momento em que os sofistas vão dar cara. Por quê? Porque vai nascer muita necessidade de participação política. Porque como Atenas é uma democracia direta, muitas pessoas vão se envolver na política de Atenas e vão querer se tornar políticas. Só que, para você ser político, você precisa ter certo conhecimento e certa habilidade de política, né? Então, se você quer ser político, você tem que ter um certo conhecimento sobre política e certa habilidade para se expressar, né? Então, para isso, os sofistas, eles meio que supriram essa lacuna. Ou seja, os sofistas, eles eram aqueles que eram responsáveis justamente por treinar e ensinar aqueles que se pretendiam como políticos. Ou seja, por exemplo, você é um cidadão nobre cidadão da Grécia, e você quer se tornar um político.
Só que você não tem os conhecimentos necessários para se tornar um político. Então o que você fazia nessa época? Você ia lá e contratava um sofista. O sofista era justamente o professor seu que ia te ensinar uma série de conhecimentos para você se tornar um político. Tá. Então, os sofistas, eles vão nascer nesse contexto de necessidade de suprir a educação política, de certo modo. Então, os sofistas, eles vão ser professores, em última análise, que vão ser responsáveis em analisar e treinar esses futuros e pretendentes políticos dessa Atenas, dessa democracia da Atenas. E o que os sofistas ensinavam para os alunos deles? Os sofistas, eles ensinavam basicamente o básico. Então, eles ensinavam gramática, a interpretação dos poetas, eles interpretavam a filosofia da mitologia, a filosofia da religião para os alunos deles, e uma série de outros conhecimentos muito importantes para a vida política. Só que, em última análise, os sofistas ensinavam algo que era o foco do ensino deles, que era a retórica. Como eu disse, os sofistas não estão interessados com a verdade. Eles não estão interessados em saber se algo é verdadeiro. Eles só estão interessados em fazer aquilo que é prático, aquilo que funciona, não importa se é verdade ou não. Ou seja, a retórica vai ser o grande ensinamento que os sofistas vão passar para os alunos deles. Ou seja, os sofistas, eles vão ensinar os pretendentes políticos a basicamente falar bem. Porque quando você sabe falar bem, não importa se você sabe a verdade, se você tem conhecimento de fato. Se você tem uma certa retórica, se você consegue falar bem, você consegue manipular o seu discurso para manipular as pessoas. E era isso que os sofistas estavam de olho. Ou seja, os sofistas, eles ensinavam os políticos a basicamente manipular as pessoas a atender aquilo que eles queriam. Ou seja, os sofistas ensinavam os políticos a falar tão bem que eles podiam defender qualquer coisa. Ou seja, eles podiam iludir a população a acreditar neles. Ou seja, os sofistas basicamente eram grandes ensinadores de manipulação. E isso tem uma consequência muito negativa. Ou seja, ao passo que os sofistas eles eram importantes figuras no palco em que eles ensinavam e transmitiam conhecimento, eles tinham uma consequência muito negativa para a política, que era justamente essa questão da manipulação. Ou seja, eles davam aula de retórica e eles ensinavam o pragmatismo para os políticos. Ou seja, eles estavam falando para os políticos basicamente o seguinte: olha, políticos, não se importem em cuidar do povo, não se importem com a verdade. Se importem com o que vocês querem, e eu vou ensinar para vocês um jeito de falar muito bem, eu vou ensinar vocês a como se comportar, e aí vocês vão conseguir manipular o povo aos seus próprios interesses. Ou seja, acabou que vão surgir várias oligarquias nessa época na política, que basicamente vão começar a manipular o povo aos seus próprios interesses a partir dessa retórica, né? E então os sofistas, eles basicamente, eles são responsáveis, em última análise, por essa questão da manipulação do povo, né? Todo esse jeito de filosofar deles, que é muito pragmático, é responsável, em última análise, por isso. E também um pouco da questão do relativismo, como a gente vai ver no próximo capítulo, quando a gente estudar cada um dos sofistas propriamente, né, os principais sofistas, a gente vai ver que eles são muito relativistas, ou seja, a verdade para eles muitas vezes é algo relativo e não absoluto. Enfim, a gente vai estudar muito mais especificamente eles. E falando um pouco mais sobre os sofistas em si, como é que eles davam essas aulas, né? Como é que eles chegavam até o público? Eles saíam por aí, né? E eles administravam palestras, né? Então eles iam lá e administravam palestras, ou então davam aulas particulares para algum político, para algum pretendente político. E eles basicamente eram esses caras que davam palestras e saíam por aí, lá em Atenas, dando palestras, dando aulas particulares para os políticos. Eles tinham até um caráter um tanto cético, como eu havia falado, e esse caráter cético
também prejudicou um pouco a visão dos sofistas, porque então os sofistas eles passaram a ser vistos como desmoralizadores dos jovens. Ou seja, esse ceticismo deles, esse relativismo deles com a verdade, isso era visto na época como um tanto quanto desmoralizador, né? E eles transmitiam isso para os jovens abertamente. Então, os sofistas eles vão ser muito odiados pelos tradicionalistas dessa época. Platão e Xenofonte vão ser críticos fortes dos sofistas, justamente porque Platão, Xenofonte, eles admiravam esse ideal da verdade, né? Ou seja, de buscar a verdade. Enquanto os sofistas não estavam nem aí com a verdade, eles só queriam ganhar o dinheiro deles, eles só queriam aquilo que funcionava de fato, né? E é claro que essas palestras que os sofistas administravam, essas instruções pessoais, essas aulas particulares, não eram de graça. As aulas que os sofistas administravam, os aconselhamentos que os sofistas administravam, eram pagos. Ou seja, os sofistas cobravam pelo ensinamento. E isso incomodava profundamente os pensadores dessa época e da época posterior, né? Xenofonte, por exemplo, vai dizer que os sofistas eles falam e escrevem para enganar o povo em prol do seu próprio bem e ganho. Ou seja, eles enganam o povo para basicamente ganhar dinheiro em cima disso e, no final das contas, não ajudar ninguém a contemplar a verdade, a chegar à verdade, em última análise.